João capítulo 5, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor para nós: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a respeito de que o Pai me enviou. O Pai me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem lhe enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós agradecemos porque a Tua palavra foi lida e ela é poderosa. Ela pode mudar o nosso coração, pode mudar a nossa vida, pode trazer, ó Deus, aquilo que nós precisamos. A Tua palavra traz à existência aquilo que não existe. E nós agradecemos pela oportunidade. Muitas vezes nós desperdiçamos, ó Deus, a oportunidade que o Senhor dá para nós, mas que nessa noite sejamos terra boa para receber, ó Deus, essa semente e no tempo certo, no jeito certo, na forma certa, apresentar ao Senhor o fruto dessa semente. Nós agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Tão importante quanto aquilo que nós fazemos, tão importante quanto aquilo que nós fazemos, é a motivação daquilo que fazemos. Tão importante quanto fazer alguma coisa é termos consciência, termos uma motivação, pelo menos uma clareza de motivação a respeito daquilo que nós estamos fazendo. Não tem coisa pior do que fazer coisas sem se dar conta do motivo que nós estamos fazendo. Por mais que você não concorde, talvez, por ter que fazer alguma coisa, piora a situação quando você faz sem saber por que você está fazendo. E nós, quando falamos disso, estamos, na verdade, falando a respeito de sentido. Sentido. E uma vida sem sentido é uma vida sem objetivo, é uma vida que nós fazemos, nos gastamos, trabalhamos, corremos para cá, corremos para lá, mas volta e meia, quando a gente tem a coragem, porque não é sempre que a gente tem essa coragem, de sentar e refletir, porque parece que o nosso tempo não permite isso, e a gente tem às vezes um estereótipo já de que as pessoas que refletem, que pensam, que param para pensar e refletir na vida são pessoas ociosas, preguiçosas, né? Porque nós temos que fazer. E quando nós paramos, ou a vida nos para, né? Porque se a gente não para fazer, às vezes a vida nos para. Seja por falta de condição financeira, por falta de saúde, por uma enfermidade, ou alguém forçosamente nos para,
nos coloca na parede, nos faz uma pergunta, a vida dá o jeito dela. Mas quando nós nos colocamos para pensar e percebemos que não há sentido nas coisas que nós fazemos, nós caímos num vazio muito grande. E nós vamos perceber que o que nos machuca é perceber que todas as nossas ações, todo o nosso trabalho, todas as nossas atitudes, todo o nosso empreendimento, todo o nosso investimento, às vezes ele é como se colocássemos num saco furado. Você coloca e parece que não tem fundo, aquilo cai e desaparece. Você investe, você fala, você age e não traz para você sentido, não traz um preenchimento. Então falar de sentido é uma questão urgente para nós. Caso contrário, nós teremos uma vida assim, como se não tivéssemos retorno de nada do que fizéssemos. E a Bíblia Sagrada vai advertir, a sua igreja vai nos advertir, que assim como no nosso dia a dia corremos o risco de cairmos numa vida sem sentido, num ativismo frio, barato, mecânico, a nossa fé ou a nossa vida religiosa pode cair num ativismo sem sentido. Nós fazemos as coisas sem parar para pensar no porquê nós fazemos. Nos ensinaram a fazer. E é interessante perceber que a Bíblia Sagrada, ela adverte piamente, primeiro, os pais e posteriormente a comunidade, com a importância do ensino, e o ensino constante, repetitivo, coerente com as crianças. Mas é importante que, vamos dizer, num determinado momento, aquilo tudo que as crianças, que os novos aprenderam, é importante que a ficha caia, que você saia do automatismo. Não é porque me disseram para fazer que eu faço. Até um determinado ponto da minha vida foi assim. E não dá para ser diferente, porque não dá. Eu não sou pai, mas não dá, como a gente vê alguns adultos hoje, perguntando para uma criança de 2 anos o que ela quer comer. Não dá. Se ela quer ir para a escola, não dá. E a gente vai dando responsabilidades antes da hora. E na hora que é para responsabilizar, a gente toma responsabilidade. A gente está vivendo um tempo caduco. Na hora que não é, a gente dá. Na hora que é para dar, a gente toma. Não dá. Mas é necessário que chegue um tempo em que a ficha caia. E na fé, isso é fundamental. Fundamental. Caso contrário, a gente pode correr o risco de viver uma vida religiosa, viver uma vida na igreja, ter um envolvimento na religião que não há sentido algum. E quando não há o sentido, nós vivemos um vazio. E quando nós estamos no vazio, nós não temos o retorno, nós não temos a retribuição, nós não temos o favor, nós não temos a transformação que essas práticas poderiam trazer. Porque não há o sentido. Nós apenas repetimos ações. Isso é fundamental. E quando nós lemos esse texto, nós lemos algumas palavras de Jesus no capítulo 5, e Jesus está numa polêmica com os fariseus, essa classe religiosa do judaísmo. Jesus está no embate teológico, no embate religioso com os fariseus, por conta de uma situação que acontece no início do capítulo 5. E o que acontece no início do capítulo 5? Jesus está em Jerusalém, e em Jerusalém está acontecendo uma grande festa, uma festa que João não cita o nome, mas é importante lembrar e perceber que festa, na cultura judaica, marca algumas ações de Deus na vida de Israel. As festas judaicas, elas nascem das experiências que o povo tiveram, que o povo teve com Deus, que as pessoas tiveram com Deus, e essas festas, elas nascem de uma experiência real, concreta, e elas têm o poder de marcar a vida do povo
e continuar lembrando e trazendo para o povo essas memórias importantes para continuar alimentando a fé desse povo. Então, percebam, as festas, elas nascem da fé e elas continuam para marcar e sustentar a fé. Então, na sua origem, essas festas, elas têm um símbolo e elas têm um sentido muito importante. João não cita qual das festas é, algumas outras ele cita, mas as festas têm a celebração como ponto de partida e como motivação. E celebrar o quê? Celebrar os feitos de Deus. Eles se reúnem para celebrar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem feito, e na esperança de que Deus vai continuar fazendo. Então eles celebram constantemente que o Deus de Israel, o Deus da Bíblia Sagrada e consequentemente o nosso Deus, é um Deus de libertação, é um Deus de milagre, é um Deus de vida, é um Deus de sentido, é um Deus de amor, é um Deus de inclusão, é um Deus que anda com o seu povo e é um Deus que tem para nós um projeto maravilhoso. Ou seja, é uma celebração a um Deus que em todas as suas instâncias, em todas as suas experiências, promove vida abundante para nós. Então, quando o povo de Israel senta-se ou reúne-se para celebrar, a motivação é: Deus é um Deus que gera vida, é um Deus que gera abundância para nós, é um Deus que nos liberta, é um Deus que nos encontrou, um Deus que continua conosco, que nos sustentará na nossa caminhada. Então, quando fala de festa, Israel tem esse sentido como horizonte para as suas festas. Só que há um problema. O texto vai dizer para nós, ao longo do capítulo 5, que enquanto o templo e as imediações do templo estão lá celebrando, festejando, na periferia da festa, na periferia da cidade, um lugar, um tanque. Algumas traduções vão chamar de Betesda, outras Bezata. Há nas imediações um tanque em que grande parte das pessoas estão ali, e o texto vai descrever para nós a característica dessas pessoas. Pessoas que estão privadas de tudo aquilo que a festa está dizendo que Deus faz. Numa leitura rápida, a gente pode cair no erro de associar enfermidade com falta de Deus. Porque o texto vai descrever para nós no versículo 3 que há uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, mas é importante a gente entender o texto e ter o João na nossa mente, porque lá no capítulo 9, quando ele se encontra com o cego de nascença, e há uma pergunta sobre quem havia pecado para que ele nascesse com uma deficiência, a fala de Jesus é: não há pecado. Há ali uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Então há no simbolismo do Evangelho de João essa característica dessas deficiências aqui, na sua literalidade, dizendo para nós que enquanto o povo está no templo, celebrando o Deus da libertação, o Deus da vida, o Deus da graça, o Deus do milagre, o Deus do poder, há uma grande multidão, e João usa especificamente uma palavra, há uma multidão sofrendo. Com características que não são encontradas nos cânticos, nas celebrações, nas falas, nos salmos cantados e recitados nessa festa. Vocês estão percebendo? Há uma celebração, há um culto, há uma festa, dizendo assim: Deus faz, Deus é maravilhoso, Deus é grande. Mas há uma multidão fora dessa festa que não experimentou nada a respeito desse Deus. O que está em jogo nesse texto é que Israel perdeu o sentido daquilo que faz. Caiu no automatismo. Acostumaram a fazer isso. Acostumaram a dizer que Deus faz.
mas pararam de ver Deus fazer. Acostumaram a dizer que Deus cura, mas esqueceram e pararam de ver Deus curando. Acostumaram a dizer que Deus ama, mas pararam de ver a manifestação do amor de Deus. E acostumaram-se com isso. Há um esvaziamento da religião. Eles celebram algo, eles cantam algo, eles falam a respeito de algo, mas que não se verifica no dia a dia desse povo. Porque enquanto eles celebram, há no meio deles uma multidão de pessoas privadas dessa graça de Deus que eles estão cantando. Então há uma falta de sentido. Isso é tão grave que, se você ler o texto comigo, o versículo 3 e o versículo 4, é importante que a gente leia, do capítulo 5, vai dizer para nós que há uma multidão, e o versículo 4 tem uma informação que diz: esperando, essa multidão estava ali esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo, agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez a água agitada, sarava de qualquer doença que tivesse. E tinha ali um homem enfermo há 38 anos. Olha o que está acontecendo. Há uma celebração em Israel, em Jerusalém, desse Deus maravilhoso, gracioso, poderoso, mas há uma multidão que não experimenta isso, que não tem a menor ideia do que é isso. E pior, dentro dos limites daquela fé, dentro daquele espaço, eles estão recorrendo a crenças pagãs, a sincretismos, a princípios de fé que não são os princípios de fé da origem desse povo, porque há uma crença popular de que num determinado momento aquela água borbulha, possivelmente havia uma fonte termal ali, aquela água se agita, e na crendice popular entendia-se que um anjo descia e o primeiro que pulasse naquela piscina recebia uma cura. Aí visualiza a cena, gente. Uma cura por dia. O texto vai dizer que há uma multidão ali. Imagina o sofrimento desse homem. O texto vai dizer 38 anos esperando uma oportunidade para ser o primeiro a mergulhar naquela piscina. E há 38 anos esperando nessa fé deturpada, nessa crendice popular, e isso o torna cativo por 38 anos. 38 anos. Tamanha é a prisão desse homem, tamanha é a dificuldade desse homem, é que quando Jesus aparece diante dele, perguntando: você quer experimentar uma cura? A resposta dele, nós somos assim, né? A pessoa, ela te pergunta: fulano, você vai? Aí você diz assim: compra para mim. Nós somos mestres em dar resposta a perguntas que não foram feitas para nós. Nós somos mestres. A pessoa te pergunta uma coisa, ao invés de você responder sim, não, é isso daqui, a gente começa a rodear e Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? E ele diz: como se não há ninguém para me colocar na água quando ela é agitada? Porque quando a água é agitada, meu amigo, perna para quem tem. Imagine, devia ter gente que vendia senha, né? Chegava cedo, né? Falava: ó, se você quiser eu pego uma senha aqui, vendo uma ficha, né? Para você, e fico de olho, pode deixar. E pensa, a água borbulhava. Você acha que uma pessoa só entrava? Ia cair. E devia ter até abrigo: você roubou a minha bênção porque eu cheguei 6 horas, você chegou 6h30, pulou primeiro. Imagine, confusão. E tamanha é a dificuldade desse homem, tamanho é o ensino, a deturpação de fé, o desvio de fé desse homem, que ele está ali há 38 anos esperando e nada acontece, e Jesus está diante dele. Olha, isso é muito sério. Jesus está diante dele, pergunta para ele: você quer ser curado? A resposta dele é: mas não tem ninguém para me colocar no tanque, porque quando a água borbulha, vem outro e já pulou.
porque eu sou paralítico, eu não consigo. Tamanha é a dificuldade. Então você vê que há no cenário de Israel uma falta de sentido. Enquanto eles estão lá no templo celebrando uma fé que não existe, celebrando um Deus que eles não conhecem, um Deus apenas na teoria, nas periferias da festa, o que controla o povo, o que motiva o povo não é a fé pregada no templo, a fé pregada na tradição, a fé pregada na lei, na história, mas são crendices que entraram na vida do povo. E isso é o que conduz o povo, e o povo encontra esperança nisso. Porque para uma pessoa ficar ali há 38 anos, ela tem que ter muita expectativa nisso. Talvez eu teria desistido na primeira semana. Pensa, a tamanha falta de sentido. E o que é que Jesus faz? Dá para aquele homem uma palavra. Levanta, toma o teu leito, toma a tua maca e anda. E o texto vai dizer que imediatamente aquele homem se levanta, toma o seu leito, toma a sua maca e começa a andar. Então João está dizendo para nós que Jesus é aquele que de fato dá sentido para a nossa fé. Ele é aquele que é o sentido, a essência, a motivação da nossa fé. E quando ele está diante daquele homem, libera para aquele homem uma palavra, algo acontece na vida daquele homem. Mesmo ele estando com a cabeça ligada naquela crendice, naquele tanque, naquele sincretismo, a misericórdia de Jesus o alcança e ele recebe uma palavra, crê naquela palavra, se levanta e começa a andar. Então o que está acontecendo é que Jesus está trazendo para aquele homem, trazendo para aquela festa, trazendo para aquela celebração o sentido daquilo que eles estão fazendo ali. Vocês não estão cantando que Deus liberta, que Deus é Deus da vida, que Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus maravilhoso, Deus que traz vida, que traz abundância, que restaura. Então é isso daqui que significa tudo isso que vocês estão cantando. É exatamente isso daqui. Esse é o sentido das coisas que vocês estão fazendo. Porque até então, vocês estão simplesmente num ativismo religioso. Fazendo, e não traz resultado nenhum. Porque falta o sentido, que é a presença de Jesus. A presença de Jesus é o que dá sentido. Só que tem um problema. Era sábado. E a gente sabe que para o fariseu, sábado é sagrado e num sentido muito restrito. E como o contexto do texto é falta de sentido, os fariseus têm no sábado o ícone da sua fé. E ao perceberem que aquele homem estava atravessando a localização, o pátio, passeando pela rua, carregando a sua maca, carregando peso, isso é trabalho, logo, esse homem está quebrando o sábado. E aí há uma implicância, há uma perseguição por conta dos fariseus, questionam esse homem do motivo do qual ele está agora andando pela rua fora, carregando peso, porque na lei há uma restrição de que nós não podemos trabalhar porque hoje é sábado. E de novo aparece um problema, porque o sábado marca a concretização do projeto de Deus para nós. O sábado é essa lembrança, esse símbolo de que Deus concretizou algo para nós, um projeto pleno, uma vida abundante, e é tempo de nós celebrarmos a Deus por isso. Então a pressa é tão grande pelo ativismo, pela religiosidade, que eles nem percebem que aquele cara que está andando, carregando a maca, era o cara que não podia andar. Eu não sei se para vocês isso é claro. Eles estão vendo aquele homem atravessando a rua, passando pelo pátio do templo, indo embora, carregando a sua maca, e a preocupação deles é que é sábado e você não poderia estar carregando a maca.
sendo que o sábado é uma lembrança de que Deus é um Deus que tem um projeto definitivo para nós, um projeto pleno de vida para nós, e é exatamente o que Jesus está fazendo. Aquele homem andar é dizer assim: aquilo que te aprisionava, aquilo que impedia você de andar, agora você segura aquilo e anda. Você agora tem domínio sobre aquilo que te dominava. Jesus inverte a situação daquele homem. Ou seja, você estava como escravo de um leito, você era carregado por um leito, você era carregado por uma situação, agora você carrega uma situação. Ou seja, é isso que Deus está fazendo por nós nesse mundo. Esse é o projeto de Deus, é nos tornar livres, nos fazer pessoas livres, nos tirar de condição de escravos e sermos pessoas livres. Mas quando eles olham aquela cena, ao invés de observarem um homem que era escravo, mas agora está livre, o que eles veem é: você não pode carregar porque hoje é sábado e você está quebrando a lei. E há aqui uma ironia, porque eles estão interpretando totalmente equivocado que os princípios que a lei tem para dizer. Totalmente equivocado. Então os doutores da lei, os mestres da lei, os entendidos da religião não têm a capacidade de perceber que naquele homem tudo que eles estão estudando, toda a tradição, toda a celebração, toda aquela expectativa está agora se cumprindo diante dos olhos deles. Mas eles não têm a capacidade de ver. Estão ainda sem sentido. E aí eles chamam esse homem, o entrevistam, dão uma bronca nele, perguntam quem deu a ele autoridade para fazer isso, e a resposta dele é interessante: olha, o homem que me curou me deu autoridade para carregar essa maca. Quem que é? Não sei, não conheço. Mais tarde, Jesus encontra esse homem no templo, e é interessante porque aleijado, deficiente, pessoas com qualquer tipo de impureza dentro das tradições, jamais poderiam entrar no templo. E Jesus encontra esse homem aonde? Integrado, participando da vida. E aí ele encontra Jesus e Jesus dá para ele uma orientação: olha, cuidado, você experimentou algo, mas cuidado para você não voltar a uma vida de pecado, que é muito pior. E aí quando esse homem encontra de novo com os fariseus vão perguntar de novo quem é, e ele fala: foi um tal de Jesus. Aí os fariseus: conhecemos, porque lá no capítulo 2 ele já começou a fazer umas encrencas por aqui, disse que ia destruir esse templo. É Jesus. E aí o texto vai dizer para nós que, em virtude dessa atitude de Jesus, esses fariseus vão até Jesus, o questionam, e em virtude das respostas de Jesus, as respostas que Jesus vai dando para eles começam a tramar a morte de Jesus. Olha que coisa séria. Jesus está cumprindo o sentido daquilo que eles cantam, fazem, visualizam, celebram, mas eles não têm a capacidade de perceber o cumprimento de tudo aquilo que eles estão esperando acontecer. Olha que coisa séria. O cumprimento de tudo que eles celebram, cantam, esperam, está diante dos olhos deles, mas eles não têm a capacidade de enxergar isso. E pior, querem matar a Jesus, dizendo que Jesus está, na verdade, deturpando o sentido pleno das coisas. Olha que confusão. E aí Jesus começa a discutir com eles, apesar deles quererem matar Jesus. E ao longo do capítulo 5, a partir do versículo 19, Jesus vai dizer algo muito claro para eles, dizendo no seguinte aspecto: de que eu fui capaz de fazer o que eu fiz porque eu tenho relacionamento pleno com o Pai, eu sei exatamente aquilo que o Pai deseja, porque eu participo disso. E o versículo 26 é um versículo importante, que vai dizer assim para nós: assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho
ter vida em si mesmo. O que Jesus está dizendo para eles é: essa vida que vocês cantam, celebram, encenam, ritualizam, ela está plenamente em mim. Eu tenho vida em mim mesmo. Eu tenho a capacidade de dar a vida. Então tudo que vocês estão fazendo lá aponta para mim. Aponta para mim, porque a vida está em mim. A vida não está no templo, a vida não está na religião, a vida não está nas orações, a vida não está nas canções, a vida está para quem tudo isso aponta, que é Jesus. A vida está em mim. E eu estou aqui dando vida para vocês, mas vocês não têm a capacidade de perceber. E aí Jesus começa a discutir com eles a respeito disso, que ele tem essa autoridade para dar a vida abundante, para julgar. Ele é o Filho do Homem, é aquele que exerce o juízo, a vida abundante. E em virtude disso, dentro do bloco que a gente leu, é muito importante você perceber, e aí Jesus começa a dizer, a partir do versículo 31, que foi esse bloco específico que nós lemos, é que há pelo menos 3 testemunhos dados, concretizados, de que Jesus tem em si mesmo vida abundante. E Jesus está dizendo a respeito desses 3 testemunhos, que é de fato para dizer assim: apesar de vocês receberem esses testemunhos e verem a minha atuação no meio de vocês, vocês ainda não conseguem entender. E o primeiro testemunho que Jesus fala é a respeito de João Batista. João Batista aparece e testemunha, como nós lemos no capítulo 1, nós temos um capítulo inteiro quase de testemunhos de João Batista acerca de Jesus. João Batista é um profeta que se levanta a partir de uma vocação dada por Deus para anunciar a chegada do Messias. E há uma fala constante de João Batista: primeiro, eu não sou o Cristo, mas eu aponto para aquele. E quando Jesus está passando, João Batista aponta o dedo e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E há um movimento de alguns discípulos que andavam com o Batista e começam a ir em direção a Jesus. É um movimento normal. E a fala de João Batista é constante: convém que ele cresça e que eu diminua. Então há uma força do Batista para quê? Para levar as pessoas a Jesus. Ele aponta constantemente para Jesus. Ele testemunha, mas Jesus está dizendo que não foi suficiente. Que as pessoas não deram ouvido, que os fariseus não atentaram para isso. O segundo testemunho é a respeito das obras que Jesus realiza. Ele vai dizer que o Pai o enviou, e a prova de que o Pai o enviou está nas obras que Jesus realiza, que João vai chamar de sinais. Jesus realiza diversas obras, pratica diversos sinais, oferece a sua palavra, então ele cura, ele ensina, ele enfrenta diversas ações concretas, reais, que as pessoas vão participando, percebendo, desfrutando, mas ele está dizendo que, apesar disso tudo, vocês não abrem o coração para ver. Então ele fala do testemunho de João Batista, do testemunho das suas obras, como testificação de que isso é obra de Deus. Aí a gente lembra do capítulo 3, da experiência de Jesus com Nicodemos. Como que Nicodemos se aproxima de Jesus? Você é mestre em Israel, por quê? Ninguém faz o que você faz se não for de Deus. Então o próprio Nicodemos, que é um mestre dos fariseus, é um dos principais da sinagoga, até ele, que está, vamos dizer, envolvido até o pescoço no judaísmo, vai entender o quê? Olha, não tem como dizer que isso que você está fazendo é coisa humana, não tem condição de dizer. Mas mesmo vendo isso, Nicodemos ainda é incapaz de crer. E essa etiqueta de que ele se relaciona com Jesus à noite, ou seja, na desconfiança, vai persegui-lo até o capítulo 19. Porque João encerra o evangelho e a gente não sabe se Nicodemos foi ou ficou. Ele está ali. Nicodemos, aquele que veio ter com Jesus de noite. A gente não sabe se ele foi ou se ficou. Fiquem abertos.
E o terceiro testemunho, que é o mais irônico desse texto, é a respeito das Escrituras, versículo 39. Porque os fariseus são conhecidos como leitores e estudiosos vorazes das Escrituras judaicas. São aquelas que têm a capacidade assim aguçada para leitura, estudo, interpretação. Aquelas pessoas que têm assim um apreço altíssimo pelas Escrituras. Leem, mastigam, estudam, interpretam, escrevem sobre, trazem hermenêuticas, interpretações, fazem teologia, pessoas assim que têm uma reflexão muito grande. Mas há um perigo nessa prática que eu tenho uma desconfiança de que eu sempre brinco, quando nós éramos protestantes, porque nós não somos mais, quando nós éramos protestantes e a Bíblia era importante para nós, que não é mais, quando ela era, a gente caiu nesse erro aqui. O erro de pensar que ler, gravar versículos, citar versículos, saber decor, saber falar, trazer informações certas, discutir com pessoas, ter informações melhores que outras pessoas acerca da Bíblia, que isso traria para nós mudança de vida. Nós protestantes, quando nós éramos protestantes, nós nos tornamos modernos fariseus. Porque quando nós líamos a Bíblia, quando nós gastávamos o nosso tempo lendo a Bíblia, e eu sempre brinco que nós éramos muito bons para brincar de gincana bíblica. Porque a gente sabia acertar. Onde está? Quantos pão, peixe? A gente, 5 pão. Quantos anos tinha fulano de tal? Qual é o nome do guerreiro tal, da tribo tal? Quantos livros tem a Bíblia? Tal? A gente tinha informações acerca da Bíblia. É claro que eu estou generalizando, né? Mas hoje quase nem isso temos mais. Essas informações, essa leitura básica. Mas qual é o risco? É a gente pensar que acumular informações acerca da Bíblia traria para nós motivação, traria para nós transformação. Tê-la na mente como informação mudaria a nossa vida. E é justamente contra isso que Jesus está batendo e sendo irônico, porque ele está dizendo: examinem as Escrituras, porque vocês, fariseus, dizem que ela oferece para vocês vida eterna. Mas o problema é que se vocês realmente lessem as Escrituras, vocês creriam em mim, porque elas falam de mim. Então Jesus, na verdade, está dizendo que eles não sabem ler as Escrituras. Por isso a ironia. Se vocês soubessem ler de verdade, vocês estariam crendo em mim. Porque a vida é encontrada não nas letras da Bíblia, mas é em quem a Bíblia Sagrada aponta. E às vezes a gente cai nesse erro. E eu confesso para vocês que eu caí. Acho que eu já contei essa história. O meu sonho de adolescente, pré-adolescente ali, fazendo 12 para 13 anos, era ler a Bíblia toda. O meu sonho era ler a Bíblia toda, porque eu nunca entendi a importância da pergunta: quem já leu a Bíblia toda? E quando eu via o pessoal levantando a mão, o meu sonho era levantar a mão e dizer assim: eu faço parte desse grupo eleito, sagrado, né, diferenciado, que já leu a Bíblia toda. E aí eu entrei numa maratona de leitura bíblica. Comecei a ler a Bíblia toda, peguei Gênesis e fui. É claro que nas genealogias eu li um pouco mais rápido. Eu sei que você faz isso, né? Eu li um pouco mais rápido e fui lendo. E a cada leitura eu ficava mais ansioso. E a minha expectativa era terminar a leitura bíblica. Aí quando eu cheguei em Apocalipse, eu falei: agora o negócio vai fluir, né? Comecei a ler. Besta para cá, besta para lá.
E depois, quando eu terminei Apocalipse, eu vi que a besta era eu. Sinceramente. Por quê? Quando eu finalizei o último versículo de Apocalipse, estava finalizando, e eu li o último versículo, aí eu dei aquela olhadinha para a laje, né, do quarto, esperando um mover, né, alguma coisa, um anjo abrir a porta e falar: está aqui o certificado, você pertence agora à classe eleita dos leitores bíblicos. E sabe o que me aconteceu? Eu me transformei num bom participante de gincana bíblica. Eu sabia dar algumas respostas, eu sabia discutir algumas coisas a mais, eu sabia algumas informações, mas a minha vida continuou a mesma. A minha vida pessoal, eu continuei sendo o mesmo filho birrento, marrentinho, respondão. Continuei sendo. Continuei no mesmo nível de crente. Continuei dando trabalho para o pastor do mesmo jeito. Um dia eu conto, as minhas professoras de escola dominical sofreram. Um dia eu conto essa história. Vocês não sabem, vocês não fazem ideia. Deixa quieto. Continuei sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa. E ao longo do tempo eu fui percebendo, e dói muito perceber, de que a minha motivação para ler a Bíblia foi a pior possível, porque era por vaidade. Porque eu queria, no culto, levantar a minha mão para dizer assim: eu já li a Bíblia toda. É o que Jesus está dizendo quando a gente busca glória. É o que ele está dizendo aqui. Nós buscamos glória pessoal. Então vocês não leem a Escritura para experimentar a glória de Deus, mas a glória de homens, a glória pessoal. Então a grande ironia é que Jesus está dizendo aqui nas letras da Bíblia Sagrada, e me entenda bem, por favor, nós não vamos, por elas mesmas, encontrar a vida se elas não nos jogarem para Jesus, porque a vida está em Jesus. Por isso Paulo diz que a letra mata, e é o Espírito que vivifica. E Paulo não está dizendo assim que a gente não tem que ler. Ele está dizendo que se nós lermos e não nos lançarmos para Cristo, e não nos aproximarmos mais de Cristo, se a cada versículo nós não dermos um passo para Cristo, nós não vamos experimentar a vida de Cristo. Nós não vamos. Por isso ele está dizendo: leia as Escrituras, examine, porque vocês dizem que ler, estudar, por si só, traz vida eterna. Mas se vocês de fato lessem, vocês já estariam experimentando, porque elas falam de mim. Ou seja, vocês são péssimos leitores. E falar isso para um fariseu é uma ofensa grave. É como se você pegasse um atleta olímpico, um nadador, medalhista olímpico, e dissesse assim: você não sabe nadar. É a mesma coisa. Como assim você está dizendo que eu não sei nadar? Está aqui as minhas medalhas. É mais ou menos isso, para você entender a gravidade do que Jesus está fazendo. Então ele dá esses testemunhos para dizer o quê? O que dá sentido para a nossa vida religiosa é Jesus. Caso contrário, se nós não tivermos um relacionamento com Jesus, nós seremos, e o que o texto está dizendo para nós seremos como esse paralítico. E por que esse paralítico é uma metáfora importante para nós? Eu não sei se você percebeu, ele ficou 38 anos. É o mesmo tempo que Israel ficou rodando no deserto. Não sei se você percebeu isso. O mesmo tempo que Israel ficou rodando no deserto, esse paralítico ficou ali rodando à beira daquele tanque, sem experimentar o sentido da sua fé. Então o que João está dizendo para nós é que se nós não nos lançamos para Jesus, para um relacionamento com Jesus, um relacionamento pleno, sincero, verdadeiro, nós seremos como esse paralítico. Nós gastaremos a nossa vida com as nossas práticas religiosas, com as nossas orações, até mesmo com a leitura bíblica, com o nosso dízimo, sem trazer para nós a mudança real.
Porque vir à igreja, dar o seu dízimo, ler a Bíblia, orar, jejuar, sem um relacionamento com Jesus, não adianta nada. Vocês estão entendendo? Porque o sentido, a essência disso tudo é a presença de Jesus. É isso que está em jogo aqui. É Jesus que coloca sentido para nós. Por isso a gente faz, a gente vai, a gente corre, a gente vai para lá, a gente se esforça, a gente estressa, fica chateado, vai e volta. E nem sempre a gente experimenta a vida. Porque às vezes nós estamos celebrando aquilo que nós não temos na boca o gostinho do que é. Olha que coisa séria. Por exemplo, eu via Chaves que tinha o tal do suco do tamarindo. Eu nunca experimentei o tal do tamarindo. É como se eu quisesse falar do sabor do tamarindo, né? Sem nunca ter sentido na boca o gostinho do tamarindo. E não tem como eu ler sobre o tamarindo, ver você beber um suquinho de tamarindo. Se eu não pegar o meu copo e virar para minha boca dentro, eu nunca vou saber o que é. E o problema é que nós às vezes somos paralíticos religiosos. Estamos no espaço onde se canta acerca desse Deus, ora-se acerca desse Deus, fala-se acerca desse Deus, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus que faz, que é um Deus que cura, um Deus maravilhoso, de amor, mas nós não temos na boca esse gostinho. E quem dá o gostinho? É o pastor? Não. É a Bíblia Sagrada? Me entenda bem, não. É a oração que eu faço? Não. É o dízimo que eu... Não. Não. É Jesus. Ele, nele há vida. O Pai concedeu que eu tivesse vida em mim mesmo. É necessário Ele estar. Caso contrário, a gente pode... Sentido. Qual é o sentido das suas ações? Por que você vem para cá? O que motiva você sair da sua casa? Sair do seu lar, vir para cá, passar um tempo aqui? O que motiva você a abrir a sua Bíblia? O que motiva você dobrar o joelho em casa? O que motiva você praticar um jejum, orar? O que motiva? Trazer o dízimo? O que te motiva? Qual é o sentido disso? Se não for um relacionamento com Jesus, sinto muito te falar, você vai ficar aí 38, 48, 58, vai morrer sem experimentar a vida que Jesus tem para te dar. Ele é o sentido da nossa fé. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele. E sabe qual que é a boa nova? Ele está conosco aqui. Do mesmo jeito que ele estava com aquele homem, estava na frente dele, ele está conosco aqui. Mas é importante a gente abrir os olhos. Das mãos dele vem a vida abundante para nós. Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé.